Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Ideias em Ação, um programa promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano, em comemoração aos nossos 17 anos. Estamos aqui hoje novamente com o Sr. Cleudo Lopes, CEO do Instituto, e com a nossa convidada, Damaris Cristo. Vamos falar sobre gestão de carreira. A Damaris é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, especialista em psicanálise clínica e cultura, especialista em constelações familiares e organizacionais pela FAEL, fundadora da Damaris Cristo Desenvolvimento Pessoal e Carreira, e com 15 anos de experiência em planejamento de carreira. Damaris, é bastante tempo, né? Vou contar hoje um pouquinho dessa história toda, de como você começou a atuar nisso. Essas formações de psicologia e também especialização em gestão de pessoas e psicanálise clínica e cultura foi pela Universidade Positivo. Isso mesmo. Se eu me lembro, quando a gente se conheceu, foi na Universidade Positivo, uma visita que a gente fez a você, né? É verdade. Fernando, primeiro, muito obrigada pelo convite de vocês por estar aqui. É um prazer fazer parte desse momento, 17 anos da Lopes Brasil. Eu acho que merece uma boa comemoração pelo trabalho muito bonito que vocês vêm fazendo. Obrigado. E mais prazeroso ainda ser parceira, né, do Instituto, e a gente tem algumas histórias para contar. Vamos ver por onde que a gente começa, né? Nesses 15 anos que eu atuo especialmente com planejamento de carreira, o Cleudo me acompanhou desde o início, né, Cleudo? Porque a primeira formação significante para atuar nessa área, que foi a formação em coaching, o Cleudo era meu master, então ele que estava lá ajudando a gente na nossa formação. E isso foi em 2010. Né? Então, eu considero o trabalho efetivo nesses 15 anos, mas considerando que eu tenho quase 20 anos de atuação em instituição de ensino superior, e a educação, o que ela é, se não uma proposta de desenvolvimento humano, de planejamento de carreira, porque afinal de contas, ninguém vai para o ensino superior porque não tem nada melhor para fazer. Né? Via de regra, as pessoas vão fazer uma graduação porque elas têm um sonho, um plano, um projeto de vida e de carreira que coincidem com esse plano. Então, eu comecei a trabalhar no ensino superior em 2002, então a gente dá para estender um pouquinho esses 15 anos em termos de aprendizado, mas em termos de experiência, eu considero o marco desse início de trabalho em 2010. E essa formação em coaching, da qual o Cleudo foi o seu master, foi em que ano? 2010. 2010. Isso foi em algum treinamento da Sociedade Brasileira de Coaching. Ó. Faz tanto tempo já. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. E você estava trabalhando como apoio? Eu trabalhava eu já tinha formação, né, na área de coaching, e eu estava participando no processo de orientação dos formandos, e a Damaris foi uma das pessoas que, desde aquele momento, nós identificamos um interesse comum na área da educação, na área do desenvolvimento humano, e viemos trocando experiência, fazendo parceria desde então, e tem sido ótimo, porque é uma colaboração que é um ganha-ganha, né? E eu até diria que é um ganha-ganha-ganha. Ganho eu, ganha você e ganha os clientes, porque ganham as pessoas que participam do processo. E desde então, algo me fala muito forte para mim, que é a questão da prática, né? Aquilo que você é fazendo, que você aprende a fazer aquilo que você quer aprender. Então, ensinando que você aprende. Então, é fazendo que você aprende a fazer, né? E tem sido assim. E eu me sinto muito lisonjeado por você ter aceito o nosso convite, porque você é uma pessoa que nos inspirou, em alguns momentos nos desafiou também, porque isso faz parte, né? Não há crescimento, como você falou, não há desenvolvimento se você não se desafia a fazer aquilo que você não sabe fazer ainda. E tem sido ótimo, Damaris. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por esse compromisso que a gente tem de trabalhar pela formação e educação das pessoas, levar as pessoas num nível de realização maior nas suas vidas, né? Estamos aí. Obrigada, Cleudo. Esse sistema que a gente faz parte, né, de pessoas que realmente dedicam as suas vidas para ajudar outras pessoas. Não numa ajuda voluntária, no sentido de uma ajuda de intenção, mas numa ajuda profissional.
uma ajuda dentro de um papel, de uma responsabilidade que seja contributiva, mas que ao mesmo tempo com uma responsabilidade, eu ousaria dizer, uma responsabilidade radical com o resultado das pessoas que a gente atende. Porque afinal de contas, eu considero que o meu sucesso não é o meu sucesso. O meu sucesso é o sucesso do cliente que eu atendo. Se ele chega e ele sai transformado de alguma maneira dentro daquilo que ele buscou, dentro daquilo que é significativo para ele, então esse trabalho valeu a pena. E ele indica outras pessoas. Então, é uma cadeia que se forma dentro de uma proposta, né, de trabalho que, sim, contribui e enriquece a vida das pessoas de diversas formas. O Cleudo falou algo com relação a isso numa outra oportunidade, no outro programa da Ideias em Ação, que é exatamente isso que você falou, que é inclusive uma orientação para quem estiver procurando trabalho de um profissional na área de vocês, que é veja o resultado dos clientes. E se você for procurar um coach ou um mentor, a melhor verificação que você pode fazer é o resultado dos clientes. Claro. Não é isso que você falou? Exatamente, né? De uma forma muito objetiva e direta, não é quando você vai fazer uma abordagem, por exemplo, para contratar o serviço de um coach, se ele começar a falar muito dele, dos resultados dele, procure outro coach. Porque o que você precisa ouvir do coaching, no processo, o que você precisa ouvir do profissional coach, é saber do resultado dos clientes dele. E porque o mérito é do cliente. E ele é parcialmente mérito do coach. O coach é o profissional que vai conduzir o processo. Um bom coach, um coach profissional, desculpa. Isso. É realmente o que a Damaris falou, é aquele que consegue catalisar, funcionar como um facilitador para que o cliente tenha sucesso. Então, o seu sucesso que é o sucesso do meu cliente. Se você quiser contratar um bom coach, veja o sucesso das pessoas que aquele coach atendeu. Que é o que você falou, né? Eu tenho o privilégio, né? Eu digo, pode chamar de sorte também, mas eu gosto de pensar que é uma bênção que eu recebi, que não é nem mérito meu, mas alguém construiu isso, que chegou para mim. De conhecer pessoas extremamente relevantes nessa área de desenvolvimento humano. Você é uma delas, né, Cleudo? Você faz parte do que estrutura o meu trabalho. Eu sou muito grata a você. A gente já teve muitos momentos juntos, né? E já falei isso para você, mas é bom registrar aqui, né? Porque essas pessoas me levaram a ver o que eu ainda não tinha condição de ver. Quantas conversas a gente teve lá no início, lá no começo, e eu ali ávida, né? Querendo absorver, querendo saber, querendo fazer, né? E é bom lembrar que quando eu fiz a primeira formação, onde você era o staff, né, da formação, eu ouso dizer que você era o meu master, porque você já era master e você estava ali no apoio, né? Eu acho que você me ajudou tanto quanto o master que conduziu o processo, que também é uma pessoa incrível, que tem a ver com aquilo que eu me tornei. É muito resultado das pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira. E eu agradeço isso, eu nem sei para quem agradecer, porque eu digo que é uma bênção, eu recebi isso. Eu convivi com gigantes, com pessoas com nível de consciência elevadíssima sobre pessoas, né, que consideravam fatores que são relevantes demais para serem desconsiderados, e às vezes a gente vê que o trabalho ele cai, né, numa vulgarização, numa banalização, né, a ponto de virar meme aí, né, de internet hoje. Eu até brinco muito com os meus alunos, né, eu posso fazer isso porque eu sou coach, como tem essa brincadeira e tal. Mas como psicóloga, né, a minha primeira formação foi administração. Eu não concluí o curso de administração, né, fui até o 3º ano. Depois, tranquei o curso exatamente porque eu tinha desejo de começar logo a formação que eu queria quando eu já estava trabalhando na universidade. E fazer psicologia, começar a minha carreira profissional em instituição de ensino superior, tendo no convívio diário pessoas tão brilhantes na educação como eu tive, e buscar formações. A primeira formação em coach que eu fiz foi onde eu te conheci. E de lá nunca parei, você sabe disso. Então, eu acho que aquela ideia do círculo de ouro, sabe? Aquela ideia de que as pessoas que você conhece e que você interage durante a tua formação são
extremamente relevantes por um nível de êxito que você vai ter. E eu agradeço muito ter conhecido pessoas como você logo no início da minha formação em coaching. Naquela formação, Damaris, eu me lembro muito bem do momento em que nós estávamos, os participantes estavam desenvolvendo a estruturação da sua missão como profissional de coaching, né? Uhum. A sua missão como coach. Então, e me lembro bem que, conversando com você e as outras pessoas que estavam participando ali de um pequeno grupo, era você e tinha mais 2 pessoas, 2 mulheres, eram 3. Aí aqui, por que coloco aqui e tal, não sei o quê. E aí, falei, bom, então, aí a ideia é essa, né? Sem falar o que fazer, o que você deveria fazer, sugerindo que você identificasse, vamos dizer assim, talentos, vocação, etc e tal, comportamentos, habilidades e tal, e o que você queria como resultado daquilo. E aí você, de repente, foi escrevendo a lápis, a gente escrevia a lápis, assim. E aí quando você terminou de escrever, você virou para mim e falou assim, é isso. Eu descobri a minha missão através dos processos de coaching. Foi muito bacana. E ter participado daquele momento com você foi muito bacana mesmo. E porque se identificava também com a minha missão, né? De conduzir pessoas na direção daquilo que é atender seus propósitos. É muito Muito forte, né? forte. E bom, e gratificante. E essa clareza, inclusive, que o coaching traz como método, como prática, né? Para todos os profissionais que trabalham com isso, né? Porque eu acho que de todos os benefícios que o coaching pode trazer para um profissional é essa capacidade de ter clareza sobre o que ele quer, como ele quer e por que ele quer e ainda para quê, A finalidade. né? Para qual finalidade ele quer fazer isso, porque é sair do eu e ir para o outro, né? É encontrar um lugar onde isso faz sentido e contribui. É o que você falou, a contribuição. Acho que toda profissão que você falou no começo, agora há pouco, toda profissão ela tem a ideia de entregar algo, né? De entregar algo para a sociedade, para as outras pessoas. E o coaching, né? O processo de coaching é um catalisador para ajudar essa pessoa a ter clareza desse propósito, né? Que é o propósito que a pessoa tem na profissão dela. Ela faz como que ela entrega, né? Finalidade, propósito. Ter clareza do propósito é a missão da Loft Brasil, a sua missão também, da sua empresa, também, que é o trabalho de coach. O primeiro grande passo importante é você, não é ajudar, mas trabalhar de tal forma que você coloque a pessoa no processo que ela descubra com clareza qual é o propósito dela naquilo que ela faz, né? Exatamente. Nós trabalhamos de forma muito paralela dentro da mesma necessidade, demanda humana, né, que é o mundo executivo, das pessoas que trabalham com organizações, né, empresários, empreendedores. E olha só, né, como que as pessoas que sabem o nível de contribuição que elas podem dar, como elas podem fazer isso com uma qualidade maior, né? O coaching, independente de qual área ele é relevante, ele contribui no sentido de dar ferramentas para um profissional que tem um determinado conhecimento atuar a partir daquilo. Eu gosto muito de lembrar que o coaching, ele é um método, né? Ele é uma metodologia que comporta um formato de trabalho. Sim. Então, ele pode ser aderido a qualquer profissão, a qualquer profissional, né? Desde que ele se identifique com o jeito de trabalhar, que, claro, é um jeito pragmático, é um jeito mais diretivo, é um jeito focado em solução. Intencional. Né? Intencional. Intencional. Eu me lembro que uma ocasião, eu estava atendendo um advogado, já assim, com uma carreira de muitos anos, com grandes realizações, inclusive na política. E num determinado momento ele me procurou porque ele falou, olha, eu estou muito insatisfeito com os meus resultados do meu escritório. Eu estou a ponto de fechar o meu escritório. E isso não vai ser bom. E aí nós iniciamos um trabalho de coaching e
E depois de alguns dias, ele era uma pessoa muito bem organizada, muito bem organizado. Advogado tem que ser uma pessoa organizada, né? Uhum. Mas ele tinha muitas causas. E muitas causas que já não estavam mais satisfazendo as necessidades financeiras e de realização dele. E aí eu passei uma tarefa para ele e falei para ele, olha, se você fizer essa tarefa, você vai demonstrar aquilo que um coach anseia do seu cliente, que é a intencionalidade em relação ao seu objetivo. Se você tem claro que o seu objetivo é levar as suas receitas a ponto de você manter seu escritório, etc. e tal, você tem que fazer essa tarefa. E ele saiu com aquela tarefa e alguns dias depois ele voltou com a tarefa realizada. Ele identificou 150 processos que ele tinha, passou uma semana trabalhando naquilo e a partir dali nós fizemos um trabalho de prioridade. O que disso é de alto impacto para aquele interesse que você tem? O que disso tem um bom impacto? Uhum. O que disso tem um médio impacto? O que você pode delegar e o que você pode eliminar, no sentido de passar para outro sonho. Tudo isso relacionado ao objetivo que ele tinha. Tudo isso direcionado ao objetivo que ele tinha. E hoje, depois de 10 anos já, ele fala para mim, Cleodo, você conseguiu, quando eu tinha 70 anos, um pouco mais, fazer com que eu fizesse uma transformação na minha vida. Eu sou grato a você eternamente. Mas foi o processo. Ele agiu com intencionalidade. Então essa palavra, ela é fundamental no processo do coaching, né? Tem que haver intenção. Né? Tem que haver intenção legítima. Porque se não houver... E a gente tem também, às vezes, no processo, alguém que não age bem assim, você tem que chegar uma hora e falar, olha, vamos fazer o seguinte... Talvez você precise de outro tipo de profissional, talvez uma mentoria. Às vezes a pessoa me contrata uma mentoria, né? Uhum. Mas aí é outra coisa. Aí é uma mentoria. Mas eu queria assim, ressaltar, Damaris, uma coisa uma competência ou uma capacitação que você já tinha, que fez toda a diferença no seu processo quando você entrou para o coaching. Porque na psicologia, né, e eu me lembro de muitas psicólogas que fizeram o curso de formação e algumas que fizeram comigo também, conhecer da humanidade das pessoas é uma coisa que a psicologia aprende-se na psicologia, né? Fala um pouco pra gente disso. Quando a gente fala da psicologia, né, como psicóloga, acho que eu tenho direito para falar disso, são as psicologias, né? Porque são as correntes científicas e cada uma delas vai ter uma visão de mundo, de ser humano e uma compreensão, né, desse ser humano por vieses distintos, né? Então vai ter uma área da psicologia que vai olhar para os processos inconscientes, para aquilo que a gente deseja e está diferente daquilo que a gente quer, né? Dentro da psicanálise a gente dialoga muito com esse tema, né? Eu quero o que eu desejo, né? Eu desejo o que eu quero, porque são universos diferentes. Mas eu vou voltar aqui para as psicologias. Tem outras psicologias, outra psicologia que fica muito na base do comportamento. E eu acho que é uma fonte que o coach bebe muito, né? O Sim. coaching bebe muito dentro da psicologia comportamental, porque as pesquisas nos esclarecem, nos dão recursos de análise, de compreensão do ser humano em termos de comportamento muito boas. Outra vai ser social, vai olhar para o todo, vai olhar para o macro, vai olhar para os fenômenos sociais, né? Para as relações, mas no nível macro, né? No nível dos grandes sistemas. Então, cada psicologia, ela vai ter um impacto diferente. Eu dialogo mais com a psicanálise, com a psicologia sistêmica, no sentido de que, quando uma pessoa chega para o trabalho, né? Seja ele qual for, seja da psicologia, especificamente numa escuta clínica, um processo terapêutico, ou buscando um apoio e entende que o coaching é a melhor solução, no final das contas, essa mente está buscando segurança, né? E a segurança é, talvez, de todas as necessidades da mente, a mais importante, porque é a partir delas que todas as outras emergem, né? Um ser humano que não está seguro, ele não vai expandir a sua possibilidade, a sua curiosidade para a vida.
Então, compreender um pouco melhor essas dinâmicas da mentalidade humana, da psique humana, por que não dizer da alma humana, das necessidades que podem ser da mente, do corpo, mas também pode ser transcendentais, né, mais espirituais, que eu acho que tudo isso também está junto. Corrente do Jung, né? Que daí vem a psicologia analítica, que olha mais profundamente, não é a minha linha, mas eu admiro bastante. Você veja, são muitas psicologias, né, e cada um de nós não tem como estudar todas elas, não tem como entender de todas elas, né? Então, assim, eu digo que eu fui fazer psicologia por um sonho, né, de ser uma profissional dessa área da psique, de uma ideia ingênua inicialmente de ajudar pessoas, não sabia muito bem como, depois a gente vai compreendendo o que isso significa. Uma ideia embrionária. Né? É uma intenção, né, que nasce a partir disso. Eu me imaginava como psicóloga dentro da área organizacional. Eu sempre me interessei muito pelos temas das organizações, né? E vamos lembrar que as organizações são as pessoas que lá estão, né? Então sempre me foi muito encantador esse universo onde você precisa mobilizar certos recursos e que a partir de pessoas esses recursos são utilizados para produzir algo, seja um serviço ou um produto. Sempre gostei dessas dinâmicas, né? Então eu imaginava que eu seria psicóloga organizacional. Eu não imaginava que eu seria uma psicóloga que ia trabalhar com desenvolvimento humano na área de carreira. Essa área me tomou a serviço quando eu me coloquei disponível para fazer o que precisava ser feito. Então, eu acho que há um paradoxo aí, quando a gente fala de carreira, por exemplo, que as pessoas querem fazer o que elas gostam. Né? E eu tenho cá em mim uma certa dúvida de se isso é possível. Né? Você pode até fazer algo que você gosta depois que você desenvolveu toda uma expertise, uma musculatura intelectual de um certo nível de conhecimento. Você adquiriu esse conhecimento e colocou ele em prática dentro de um contexto onde ele foi útil, então você cresce. Aí você começa a dizer, isso eu faço, isso eu não faço mais. Sim. Sabe? Mas esse negócio de começar a vida profissional muito focado no que eu quero fazer porque eu gosto, pode ser uma cilada. E eu trabalho bastante isso dentro tanto da parte terapêutica, quanto na parte de planejamento, utilizando o coaching como metodologia. Na época da Universidade Positivo, basicamente o seu trabalho era gestão também, que era fornecida para os alunos, né? De orientação de carreira. No Positivo, eu passei por 3 setores, né? Eu trabalhei na pós-graduação, que foi onde eu iniciei a minha carreira. Então, eu conheci os professores das pós-graduações dos MBAs, então, um momento sensacional e marcante na minha carreira. E depois eu passei para o RH, porque, né, eu imaginava que eu seria psicóloga organizacional, então, naturalmente, era uma linha de carreira, uma trilha de carreira possível. Mas estando no RH, a universidade, então ela passou de centro universitário para universidade, sendo universidade, criou-se certas demandas. E uma dessas demandas era exatamente o trabalho de empregabilidade para os alunos. Nessa época, criou-se um setor chamado Central de Carreiras na época, né, que era exatamente destinado a criar serviços, ações, programas, estratégias, mediação com o mercado. Eu nunca imaginei atuar nisso. Mas acabou que de uma relação, né, as relações... Foi nesse momento que você foi chamada a... Eu fui chamada a atuar nesse setor. Eu comecei como analista, então assim, eu me lembro, né? Mudou, eu era analista de RH, então agora eu virei analista de carreira. Olha que coisa interessante. E foi aí que eu comecei a pensar planejamento de carreira em nível macro, né? Porque eu tinha, na época, eram 12 mil alunos. Depois, quando eu saí, eram 42. Então, assim, o universo cresceu bastante, exponencialmente, né? E a gente começou, então, a estruturar serviços que atendiam a necessidade dos estudantes de ensino superior, seja ele em nível de graduação ou de especialização, inclusive começando o estrito sensu, né, com mestrado e doutorado, para que os alunos encontrassem nesse setor uma ponte, né, um setor
ajudava ele a chegar ali onde ele queria em relação ao mundo do trabalho. Então, foram diversos serviços, né? O que eu fui buscar logo inicialmente? Trabalhar com orientação profissional, porque a gente tinha na época uma necessidade de atender o aluno que escolheu o curso errado. Sim. Ele estava dentro da universidade, ou seja, ele já era aluno, ele já era estudante daquela universidade e ele tinha só escolhido o curso errado. Então, o que a gente fazia para dar a esse aluno uma condição de continuar na universidade, mas ter um apoio para escolher o curso certo? Então, a orientação profissional veio aí, que foi a primeira formação que eu fiz, e depois veio o coaching para exatamente instrumentalizar os alunos para que eles pudessem criar um planejamento de carreira na intenção aí da gestão estratégica de que os alunos eles saíssem, né, para o mundo do trabalho ainda em formação, né, desde o estagiário até o formando, com uma certa capacidade de se relacionar com as demandas dentro da área que ele estava estudando e que atendesse essas demandas com uma certa excelência, porque afinal de contas isso reverberava na marca da universidade, né, como uma marca que tinha uma formação de qualidade para o trabalho, efetivamente, né? Porque levava os formandos à realização de algo que satisfazia integralmente as várias áreas da vida dele. E sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu que muitos dos estudantes, eles ainda tinham uma crença que a gente julgava ser uma crença antiga, mas que ainda estava presente, que era assim, fazer uma faculdade vai me dar o emprego. Um sucesso profissional. Não era nem emprego. Sucesso. Né? Garantir sucesso profissional. Né? E isso já não cabia mais, né? Nessa época. Agora já é inconcebível falar disso, mas 20 anos atrás, né? Não dava mais para sustentar essa crença. Então, veja, a gente trabalhar no nível de crenças, né? O que o coaching instrumentaliza tanta gente para dar condição das pessoas terem clareza de examinar suas crenças e perceber, opa, essa crença não está funcionando mais. Tem algo aqui que a gente precisa dar um refresh, né? Atualizar o sistema, dar um F5 ali. E a gente fez muito isso, né? E até hoje eu acompanho a carreira de alguns estudantes que participaram dos programas naquela época, contando, olha, Damaris, lembra aquilo que a gente fez lá no planejamento, lá no coaching? Olha só, estou realizando agora. Eu me tornei gestora, agora eu estou sendo expatriado, estou indo morar fora. Ou então agora eu posso dizer que sou dono do meu negócio. Então, é muito bacana participar de um momento da vida de uma pessoa que vai constituir uma das partes fundamentais para a vida, que é o trabalho. Se perpetua na vida dela, né? E a palavra fundamental na vida dela tem a ver com o alicerce, né? Que é o alicerce do qual ele vai construir as outras realizações da vida dele, né? Eu gosto de me apoiar num pensamento do Gordon Livingston, que diz assim, nem todos que vagueiam estão perdidos. Eles estão precisando, talvez, de perguntas incisivas. E nem sempre eles precisam de conselhos. Tem um ditado também que diz assim, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Bons conselhos são vendidos. Concordo plenamente. São vendidos em bons cursos. Bons conselhos são vendidos em bons livros. Bons conselhos são colocados de uma maneira sutil através de uma abordagem de coaching. De uma metodologia. De uma metodologia de coaching. De um processo terapêutico. Quem já não teve um cliente, qual coach que não teve um cliente que num determinado momento percebeu que a pessoa precisava de um apoio psicológico? Um apoio psiquiátrico, por vezes. Eu tive uma situação de uma cliente que ela tinha uma renda extraordinária, aquela renda seria suficiente para conduzir uma vida com muita tranquilidade por muitos anos, e vivia tendo problemas sérios financeiros. E a renda dela superava em muito a renda é uma renda significativa. E aí ela veio para o processo de coaching para resolver aquilo. Nós fizemos todo o trabalho, ela reorganizou a vida financeira dela, já estabeleceu relação receita-despesa com equilíbrio. E aí eu falei para ela, agora você precisa de um psiquiatra. Sim. Existem dois trabalhos, né? São dois trabalhos. Porque... Até porque quando você olha na saúde mental, que é um pilar
extremamente importante na vida de qualquer ser humano, né? Dentro do coaching, a gente também avalia como é que está essa área, o que está sendo produzido nela, o quanto você está satisfeito com o que você está produzindo nessa área, o quanto isso está bom para te dar condição, inclusive, de realizar o que mais você quer, né? Porque sem saúde... E por isso a junção da formação em psicologia, trabalho em psicologia com o coaching para você é um diferencial, né? Assim, eu considero. Eu considero. Eu considero porque, principalmente, pela capacidade de compreender as necessidades, né, de onde elas vêm. Porque é natural que uma pessoa, quando busca um processo de coaching, ela venha muito numa mentalização. Ela vem trabalhando muito com o intelecto, né? Então, ela vem muito do mundo do querer. E muitas vezes, aquilo que ela quer inicialmente, não é que ela deseja de fato, mas é porque ela está atendendo uma demanda do outro. De um outro, seja esse outro a empresa, esse outro a família, esse outro as demandas sociais. Exato. Os valores entre as pessoas que ela... Porque os valores eles são orgânicos, né? Eles vão passando por transformações ao longo da vida, né? Eu acho que você pode chamar de amor... A palavra é a mesma hoje, mas se você pensar quando você tinha 15 anos, o que você achava que era amor... Exatamente. Então, os valores, eles estão sempre sendo impactados pelo nosso desejo. Uhum. E quem olha para o desejo? Né? Porque se você não olhar para esse universo que tem por trás daquilo que o cliente quer, você vai ser enganado pela mente dele. A gente usa assim, né? Digo, a mente mente, né? Porque a mente te protege da dor, do sofrimento. Auto-enganado junto com ele. Claro, né? E aí, se você acreditar muito naquilo que o teu cliente diz logo no início de processo, você faz um belo planejamento que ele não vai executar. Sim. E se ele, né? Por isso que servem as sessões, os intervalos entre as sessões, e é bacana, você deu exemplos aqui de você desafiar o teu cliente a fazer o que ele precisava fazer dentro daquilo que ele queria. Porque quando ele faz, ele está numa intenção que está seguindo uma direção, ok, vai funcionar, de produtividade, ele dá conta, ele executa, ele sustenta aquilo que ele quer. Mas e quando ele combina que ele vai fazer, ele acorda, né? Ele faz o acordo que vai fazer, mas depois ele encontra todas as justificativas verdadeiras, sempre verdadeiras. Sim. As justificativas são sempre verdadeiras, mas ele não faz. A mente que mente, né? A mente que mente é assim. Aí a gente faz aquela pergunta assim: o que você não me contou? Se você me contar, eu vou entender por que você não está fazendo aquilo que você disse que ia fazer. Eu adoro as perguntas do Cleudo e a forma como ele faz. Eu me divirto muito, são ótimas. É isso aí. Né? O que você não me contou? E aí, muito bacana. E essa é uma pergunta gostosa de fazer, porque ela revela a verdade. Se a pessoa estiver disposta a revelar, né? Porque às vezes o que você não me contou, que se você me contasse, a gente chegava numa solução, né? Essa pergunta pode incomodar qualquer pessoa. Em qualquer situação, né? Exatamente. É ótimo. E eu gosto de uma forma de explicar a questão do sucesso, que é assim, olha, sucesso é igual resultado maior do que justificativas. Então, sucesso é igual a resultados maior do que justificativas. Porque Malcolm Gladwell escreveu um livro maravilhoso, chama How Little Things Can Make a Big Difference. Então, como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, né? E o sucesso, por vezes, né? Ele é conseguido com pequenos passos mesmo. Então, quando você está fazendo um processo de coaching e o cliente não entrega aquela tarefa, ele está tendo um insucesso. E você está participando daquilo como coach. E aí depois ele vai falar assim, coach não funciona. Não é que coach não funciona, é que o coach não soube fazer aquela pergunta assim, escuta, o que você não me falou, que se você me falar eu vou entender. E eu já fiz isso inúmeras vezes com clientes meus. E aí a pessoa desperta e fala, é verdade, eu estou mascarando aqui, então vou trocar o objetivo. Bom, pera um pouquinho, mas não é bem assim. Tudo bem, você dizia que... E às vezes até troca o objetivo mesmo, né? Aí eu quero deixar aquele emprego, eu quero procurar outro trabalho.
mesmo que você está falando, é que existem certas perguntas que são instrumentos de perguntas checkmate, né? Onde você fala assim, ó, você não tem para onde fugir agora, você vai ter que se resolver nesse sentido, ou mudar o objetivo, ou andar para esse objetivo que você quer, né? Eu gosto de uma palavra que eu aprendi com a Ana Mosner, que é perguntas incisivas. Perguntas incisivas. Né? A Ana Mosner e o Stefan, duas pessoas maravilhosas que trabalham na área também. Eu aprendi bastante com eles e nós temos uma interação bacana mesmo. Então é assim, a pergunta incisiva, que é essa pergunta. Aliás, falando do trabalho de coaching, né, talvez a maior e melhor ferramenta de todas, né, Sócrates já advertia, é a pergunta. Né? E a capacidade de fazer perguntas, ela é talvez o que você não precisa de mais nada. Se você for habilidoso em fazer perguntas, você consegue ajudar as pessoas a se posicionarem melhor naquilo que elas estão vendo como uma situação problemática. E essa habilidade, ela não é tão fácil de desenvolver quanto se parece. Não é. Né? Quer ver, a tendência uma arte refinada. A tendência que a gente tem, eu já tive cliente assim, é perguntar assim, por que você não fez aquilo que você falou que ia fazer? Ele vai te dar dois tipos de resposta. Ou ele vai te dar uma resposta que é uma crença dele. Então, o porquê? Por que você não fez isso? Ele vai dizer, porque eu não tive tempo, porque a minha mãe, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque o meu chefe. É uma crença. Uhum. Ou é um valor dele. Porque eu estava doente e eu precisei ir ao médico, qualquer coisa. É um valor também. E a gente precisa entender isso. Agora, quando você pergunta assim, o que você não me falou, que se você me falar eu vou entender, você não está perguntando por quê. Ele não vai ter o caminho de justificar com uma crença e não vai ter caminho de substituir com um valor pelo outro, que é o que você falou agora há pouco de valores. Não, agora eu optei pelo valor de segurança. Eu fui ao médico, que é muito mais importante eu cuidar da minha saúde do que eu fazer essa tarefa, do que eu ir para academia, por exemplo. Uhum. E é legítimo isso, não tem nada de errado. Mas se você quer levar o cliente, e a gente quer, né? A gente quer conduzir o cliente na direção daquilo que é importante para ele, a pergunta tem que ser incisiva e estratégica, né? E é isso que eu amo no coaching. Eu gostaria de colocar, fantástico, perfeito, a questão de como perguntar bem, né? Perguntar corretamente com técnica, né? No momento certo, da maneira certa, e com a intenção de realmente realizar o propósito do processo de coaching, que é conduzir a pessoa para frente, né? A direção daquilo que ele definiu que ele quer. Essa é a intenção do verdadeiro coach. E falando de verdadeiro coach, pegando todo esse cenário que vocês estão falando, eu quero propor uma reflexão, uma pergunta a vocês. Como você falou, a psicologia ajuda muito a você entender do ser humano. Aliás, o bom coach, ele é uma pessoa que, mesmo que não tenha estudado psicologia, ele é uma pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade maior de entender o outro, de perceber o outro, de perceber os desejos por trás. Ele pode não ter feito a formação, a graduação em psicologia, mas ele vai ter que estudar psicologia. De alguma forma. Ele vai ter que beber na fonte das psicologias, não é? Muitas vezes tem um talento natural, uma empatia natural de se colocar no lugar do outro para conseguir entender como o outro está se sentindo ou pensando para poder ajudá-lo. Essa é uma característica, uma habilidade de um coach. E além disso também saber fazer perguntas, né? Saber colocar o cliente em movimento através do questionamento, da dialética, do método de Sócrates, de fazer a maiêutica. Isso. Então ele tem todas essas habilidades. E aí entra a questão, a intenção de um bom coach, de um verdadeiro coach, que é ajudar essa pessoa a crescer, para fazer isso, com todas essas habilidades. É importante, eu sei a resposta, mas eu quero provocar. É importante ter o quê? Você acha que é importante ou não ter ética? Onde que entra a ética no trabalho do coach? Porque assim... eu acho que a ética não entra, acho que a ética é. E aí, ponto. A ética é do ser humano, né? Então vai ter as pessoas que têm um posicionamento ético desde sempre, né? Não dá para você comprar ética na farmácia. Perfeito. Compreende? Você é ético, você não é ético. E você pode ser, lá no início da sua carreira, se você lembrar o que você fazia, você vai ver que tem uma ética que te norteava. Sim.
né? A ética é fazer o que você considera que é certo ser feito, independente de ter alguém te avaliando, ou te dando mérito, ou te punindo por conta disso. Não tem condição, Né? né? E agora, é bacana trazer a palavra ética, né, que aqui para a conversa, porque se a gente olhar para os cenários que a gente tem vivido, a gente tem visto a ética subordinada a outras coisas, Exato. né? Então, a ética do capital, a ética econômica, a ética racial. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso. Esse não é um tema para uma resposta definitiva, mas eu acho que esse é um diálogo sobre ética, né? Você tem ou você não tem. Não tem como você colocar uma pessoa numa sala de cirurgia e dizer vamos implantar ética porque ele não tem. Sabe? Eu não vejo pessoas éticas agindo de forma antiética e não vejo pessoas antiéticas agindo de forma ética em qualquer situação. É uma escolha que a pessoa tem que fazer, é sim ou não. E eu estou falando isso, você falou agora há pouco, sobre a banalização do coaching. Né? E que é uma coisa que é visível, que cria inclusive as sátiras, etc, etc. A gente tem falado sobre isso aqui, aliás, um dos propósitos do nosso programa é trazer profissionais de verdade, como você, para falar sobre isso. Justamente porque a gente quer dar voz às pessoas que têm verdadeiro propósito no que fazem. Você sabe, Fernando, me permita. Sim. Quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, eu já tinha graduado, né, em psicologia, e eu me lembro muito bem de uma cena que foi muito significativa para mim e que me ajudou, inclusive, a nortear meu trabalho, quando num grupo de colegas professores dentro da universidade, né, numa festa de professores, inclusive, uma das pessoas que tinha sido minha professora, né, chega e bate nas minhas costas e fala em tom de sátira assim: vocês não sabem? A Damaris agora não é mais psicóloga, ela é coaching. E aí, naquele momento, ele veio um susto, eu não esperava. E é interessante isso. Às vezes a gente acha que a sátira vem do senso comum. Mas tem muita gente que está dentro de um lugar de suposto saber que ainda não entendeu o que é o coaching e que faz muita jus a esse movimento que tem de pessoas que não têm conhecimento, né? E aí eu me assustei e eu falei assim, não, eu sou psicóloga e coach. E é assim que eu vou continuar o meu trabalho, né? Então, assim, é isto e isto, não é ou isto, né? E então... Até porque uma coisa não concorre com a outra. Não concorre com a outra. Se complementam. Exato, né? Então... Do coaching, você teve acesso a metodologias que você passou a utilizar e que fez toda a diferença na sua vida. E na vida das pessoas que vieram a você, que você... muito provavelmente, estou respondendo por você. Não, claro, está perfeita a tua resposta. Você fala, bom, aqui é psicologia, não, aqui é uma abordagem de coaching e tal. Por isso que você foi muito sucesso na central de carreira, né? Porque a gente precisa ajudar as pessoas a compreenderem essas diferenças. Porque é natural que as pessoas não saibam, né? Exatamente por não saberem é que se torna memes, né? É que esses assuntos vêm à tona e acabam viralizando exatamente da maneira como a gente não gostaria, né? E isso implica. Agora, desde que eu dei essa resposta o coaching, como outras metodologias que vieram, né, ocuparam um lugar de destaque. O coaching, ele veio ali, né, 2010, 2015, ele estava no Brasil no auge, né? Hoje a gente está vivendo dos memes, mas naquela época era o auge da ascensão dessa profissão. E eu nunca deixei de dizer que eu sou coach, eu trabalho com coaching de carreira e coach executivo, eu me posiciono como coach, eu nunca deixei de usar essa nomenclatura porque ela foi banalizada. Porque quando a gente faz um trabalho sério, a gente não tem medo da... Exatamente. Mas a gente tem que falar e se expor para esclarecer, para tirar a ignorância. O estigma, né? O estigma. Esclarecer para que justamente não dê margem a pessoas aproveitadoras se utilizarem do processo de maneira errada. E aí entra a ética. Porque essas pessoas que usam o coaching de maneira antiética, elas têm a mesma capacidade de ler as outras pessoas. Ela tem a capacidade de entender o que o outro quer. Só que ela tem a capacidade
Só que a intenção dela não é ajudar. A intenção dela é só... Nada em outro interesse. Exato. Dizem que a mentira é muito mais convincente que a verdade. mais fácil de aceitar. Muito. Ela é muito mais convincente. Então, quando alguém tem uma má intenção e ela utiliza qualquer método, Em qualquer área. né? Vendas, né? Vendas é uma área extremamente perigosa, né? Porque existem pessoas que usam os métodos de venda para convencer pessoas a comprarem coisas. A gente está aí, a gente está vivendo a era dos jogos das apostas. Absurdo. Pessoas perdendo tudo que tem porque acreditaram num influencer, numa propaganda, em algo que nem foram atrás confirmar o que aquilo representava e colocaram dinheiro. Né? E dinheiro é uma energia que não... Eu digo que dinheiro não aceita desaforo, né? Onde você coloca, ele fica. Vai embora. Né? E se você apostou, ele foi. Né? Então, Falta, né? é o nosso trabalho, eu acho que é nossa responsabilidade falar sobre o que é o coaching, o que ele oferece, quais são as suas limitações e as suas forças, para que as pessoas tenham mais clareza na tomada de decisão quando elas contratam, porque contratam, e quando não precisam desse trabalho, não precisam criticar o que não faz parte de um momento para elas, porque é mais ou menos assim, qualquer profissional de ajuda, ele é importante para aquele que precisa daquele trabalho. Então, aquele que não precisa é aquele que critica. Aquele que nunca usou é aquele que banaliza. Né? A gente vive num mundo meio estranho onde essas coisas acontecem, né? Eu tenho a sensação que muitas pessoas estão mais ocupadas em criticar aquilo que elas não fazem, que elas não precisam, que elas não conhecem, do que necessariamente se ocupar da vida e atender as próprias necessidades. Não estou nem falando das necessidades do outro, né? A gente chegou num nível, né, que o Zygmunt Bauman chamou de mundo líquido. A gente chegou nesse nível que tudo passa muito rápido, tudo flui muito rápido. É como se as pessoas não precisassem se responsabilizar pelo que elas fazem, pelo que elas dizem, pelo que elas promovem, né? Então, assim, tem muita gente usando a palavra coach, a metodologia de coaching de forma leviana. Tem. E por que tem? Porque é forte. Por que é forte? Porque profissionais como a gente faz um trabalho relevante. Então tem gente se aproveitando disso porque a gente faz um trabalho que vale a pena ser feito. Entendeu? Bem resumido, e é por isso também que a gente não deve ficar quieto, a gente deve falar e mostrar que é uma metodologia, que é séria, e a maneira certa de se fazer, né? Ou seja, da mesma forma como você falou, gente, todo mundo pode se expressar, às vezes sem responsabilidade, né? O mundo de hoje é líquido, como você falou, né? Mas a gente também pode se expressar com responsabilidade, falando com seriedade, mostrando a informação, o conhecimento de verdade, que isso é o que vai realmente fazer diferença na vida das pessoas, que é o que a gente quer, né? Eu sempre me faço a seguinte pergunta: se não eu, quem? Se não eu, quem? E se não agora, quando? E se não agora, quando? Então, esse é o momento. É isso, né? A partir do momento que há um ambiente onde a gente possa estar conversando aqui, e se essa conversa pode reverberar e ajudar outras pessoas a terem uma clareza, uma compreensão melhor desse trabalho, tem que ser feito. Exato. Precisa ser feito. Eu sou testemunha, né, do trabalho do Cleudo, do seu trabalho, do quanto vocês já ajudaram muitas pessoas, né? Então, assim, eu como testemunha e vendo isso e tendo feito também a formação em coaching, né? Embora eu atue como o diretor na Lopes Brasil, eu não atuo como o coach. O Master Coach é o Cleudo, que tem a vocação, tem a missão, o propósito para isso, né? É o Ikigai dele. Então eu funciono como apoio para ele, mas eu conheço o processo, conheço como ele funciona e sou testemunha do trabalho de vocês. Então eu tenho que o meu chamado, assim, eu preciso trabalhar de alguma forma para ajudar vocês a mostrarem isso da maneira como realmente é, né? Para que cada vez mais pessoas conheçam e continuem utilizando, né? E essa beleza, né, Fernando, de que o lugar de cada profissão e de cada conhecimento na construção de um todo
que não se faz sozinho, né? Então, você está no papel de gestão, de pensar estratégia, de conduzir, de abrir caminhos. Isso é tão importante quanto o processo em si, porque sem que você faça o trabalho que você faz, o Cleudo não chega com a Lopes Brasil onde precisa chegar para atender as pessoas que precisam do trabalho dele. É tão lindo, é tão rico isso, né? A gente não se faz sozinho. E se a gente extrapolar isso é uma ideia, a sinergia que existe no mundo, na verdade. Porque todas as profissões, quando elas são feitas corretamente, com propósito, elas são sinérgicas. Eu vou te dizer uma coisa, se você me permite. Aqueles profissionais que fazem um mau uso, né, do coaching, seja como nome, seja como metodologia, eu também tenho que agradecer a eles. Sim, sim. Porque eles também fazem parte desse sistema. Eles também estão a serviço de algo. Então, eu não julgo, eu não condeno, né? Até porque tem uma coisa que me ocorre. Todo novato é incompetente, vocês concordam? A princípio, sim. Todo novato é incompetente. Só que tem novatos que são muito entusiasmados. Ousados, e tem recursos, e tem possibilidades. Então, quando você pega uma pessoa que às vezes está começando, e ela tem essa ousadia, ela tem essa possibilidade de recursos, e de repente ela publica isso, né, de uma forma talvez equivocada, eu olho para ela com carinho. Por gentileza, porque eu falo, das duas coisas uma, ou é uma pessoa que está começando e ainda não entendeu muito bem, e aí eu já me coloquei nesse lugar várias vezes, e várias vezes estou nesse lugar, o tempo todo eu estou no lugar de novata, então o tempo todo eu estou começando, quem começa erra, né? Se a gente não tiver essa compreensão, a gente não começa mais nada. Agora, tem o outro grupo, que é o grupo que faz uso disso de forma calculada, né, para uma intenção maligna, vamos dizer assim, para convencer o outro daquilo que ela não é de fato, para vender algo que ela realmente não vai entregar, ou para vender uma ideia de sucesso, de riqueza, de prosperidade, que é uma grande mentira, né? Mas lembra, a mentira ela é muito convincente. Sim. Né? Então, tem esses dois tipos de pessoas que às vezes não estão na mesma sinergia com a gente, mas tem um que vai chegar. O novato... O novato vai chegar. Erra não por maldade, né? Tem boa intenção, mas acaba errado porque falta de conhecimento, né? E o outro que é mal intencionado. Então a gente tem que sempre... Legal separar isso, sabe? Porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo lugar e a gente pode estar sendo injusto. Bem observado. Queria falar da prática. Sim. Né? Conhecimento e prática, QI e prática, né? No livro Outliers, Malcolm Gladwell, segunda vez que eu vou citar ele aqui, depois eu vou pedir uma recompensa de alguns livros dele. Ele diz que existe um conflito entre os psicólogos dizendo que o QI é importante, a prática também é importante, os psicólogos ficam aí relutantes entre o que é mais importante, né? E os estudos comprovam que o QI é importante e que a prática é mais importante do que o QI. Por quê? Né, estudos, né, que eles... Outliers, né? Outliers, E aí ele fala assim, e a prática não é aquilo que você faz depois que você é bom naquilo que você faz. A prática é aquilo que você faz para ser bom naquilo que você decidiu fazer. Então, as pessoas que criticam o coach ou aqueles novatos, como nós estamos falando aqui, eles ainda não alcançaram um nível de prática. Às vezes são pessoas muito inteligentes, têm um QI elevadíssimo, superior, mas eles não têm a prática. Então, é a prática que é mais importante do que o QI. E a prática não é aquilo que você faz depois, é o que você faz para conseguir alcançar excelência naquilo que você faz. Eu não vou ser falso modesto, não vou dizer. Eu hoje me sinto, quando eu estou fazendo um atendimento de coaching, um trabalho de coaching, depois de 17 anos, eu me sinto tão tranquilo e tão à vontade, que mesmo aquilo que no início lá, ou até alguns anos atrás, me desafiava, hoje eu olho para aquilo e falo assim, bom, o que eu vou aprender com isso que eu não consegui fazer aqui? E eu sigo praticando. Você já passou das 10 mil horas. O Outliers existe. Já é um expert. 10 mil horas de... Então, se você tem interesse numa profissão, numa atividade, em algo com o qual você vai se realizar, antes de criticar aqueles que estão fazendo, pratique aquilo, né?
Eu vou aproveitar esse gancho para citar a Barbie. Ah, Barbie. A Barbie. A Barbie tem várias versões, né? A minha filha assiste o desenho da Barbie. Existe uma versão que é ótima. E o slogan da Barbie é: você pode ser o que quiser. E acredite, isso entra na cabeça das crianças. Uhum. E isso é bom. Porque a criança imaginar que ela pode ser o que quiser, ela está abrindo a potência dela para escolher aquilo que ela quer ser. Que legal, né? E isso é fantástico. Realmente. Só tem uma questão. O mundo de hoje ele é muito fácil. Você pode botar uma roupa, tirar uma foto e falar que você é. E esse é o erro desse mundo líquido. Em que as pessoas acham que pela facilidade tecnológica, facilidade de se expor nas redes sociais, na internet, em qualquer lugar, muito rápido e instantaneamente, dão a elas o poder de dizer assim: eu sou tal coisa. Uhum. Eu posso ser o que eu quiser. Uhum. Só que elas estão esquecendo de Michael Gladwell. 10.000 horas. Ou seja, se você quer ser algo, você tem que se dedicar àquilo, você tem que estudar aquilo profundamente, você tem que se desenvolver, você tem que ser novato, você tem que errar, aprender, passar por um processo de desenvolvimento. Se você for realmente quer muito isso, esse processo pode até ser mais rápido. Você pode se desenvolver mais rápido pela sua capacidade de aprender, pela sua vontade de querer ser aquilo, só que tem um tempo para você se desenvolver. Não basta dizer assim: eu sou e pronto. Geralmente quem fala eu sou e pronto pode estar muito provavelmente naquele balaio dos mal intencionados. Você sabe, Fernando, eu acho esse tema bem complexo. Eu tenho uma visão de que não, você não pode ser o que você quer. Sinto muito. Você vem de uma família, você vem de uma cultura, você nasceu num país, você nasceu numa cidade, você tem certas limitações, portanto você não pode ser o que você quer. Você pode querer coisas que você nunca vai ser. Você pode querer coisas que são possíveis para você. Para você ser o que você quer, você tem que ter autoconhecimento para saber se o teu querer está alinhado com as tuas possibilidades, com a tua potência de ser. Sim. Porque senão você fica nesse mundo da Barbie, da criança de 3 anos, 5 anos. Tá tudo bem, a criança projetar no universo que ela quer ser um dia isso, outro dia ela quer ser... Um dia ela quer ser o bombeiro, outro dia ela quer ser o médico, outro dia ela quer ser o... Faz de curiosidade. Ela pode, e realmente ela, naquele momento, pode ser. Sim. Quando você se torna adulto, já é interessante que você já tenha entendido da onde você veio, qual é a tua potência de realização. E dentro dessa potência, o quanto que você vai ter que se esforçar para fazer o que você quer. Eu acho que eu entendo. Entende? Então... Desculpa, não quero então. Não. Termina, por favor. Não, pode. Existem certas habilidades que se você disser que quer ser uma coisa para a qual você não tem nenhuma habilidade, você pode estar sofrendo, entrar em sofrimento, né? Eu estou entendendo o seguinte: você pode ser tudo que quiser, nem tudo, porque tem coisa... Eu quero ser jogador de basquete, no mês de 74. Pode ser que até aconteça, mas vai ser muito difícil, né? Vai ter que mudar a regra do jogo. Para você jogar, você acha que vai acontecer isso mesmo? Eu acho que você está dizendo. Né? Para você ser alguma coisa, você tem que ter algo dentro de você, alguma habilidade e alguma... que você ache isso. Eu percebo que na história humana, algumas pessoas que são fora da curva, outliers mesmo, são pessoas que fizeram o que ninguém mais fez. Mas calma lá, de quantas pessoas a gente está falando nesse universo? Então, a maior parte de nós são pessoas comuns, com uma vida comum. E não tem nada errado nisso. E não tem nada de errado nisso. Eu acho que a gente precisa fazer as pazes com o que é comum e bem feito. Com o que é ordinário e suficiente para uma vida boa que vale a pena ser vivida. Sim. Porque senão todo mundo fica muito nessa coisa megalomaníaca que todo mundo tem que ser o melhor. Extraordinário. Calma lá, cara. Quem disse que você tem que ser o melhor? Você pode ser o suficiente. Você pode fazer bem feito o que você se propôs fazer. Então, porque isso é mais leve, porque isso tem potência em você que alcança aquele querer realizado, né? Então, eu sempre vou nessa contracorrente de não, você não pode ser tudo que você quiser, mas se o teu querer estiver alinhado com a tua potência de realização, e essa potência de realização encontrar em você um desejo genuíno
para te dar constância naquilo que você se propõe fazer, talvez você possa fazer coisas, inclusive, inimagináveis. Nós estamos falando a mesma coisa. É que tem aí, dentro desse prisma, uma pergunta muito importante. Você identificou o seu verdadeiro... Aqui a gente vai falar vocação, né? Se existe ou não uma vocação. Eu acredito que existe a vocação. Então, quando você... Não é que você pode ser o que você quiser. Você, a princípio, quando você é criança, você tem curiosidade, você não sabe ainda o que quer, está tateando a sua vocação, está tentando experimentar. E eu acho que existe um momento na vida que, se a pessoa der sorte e ninguém atrapalhar ela, se nem quiser colocar ideias na cabeça dela, ela vai encontrar o que ela gosta. E, geralmente é uma brincadeira que ela gosta mais, é uma coisa que já vem na criança. A gente não precisa... E se ela encontra isso, que é o que você está falando, que é algo que ela tem o desejo, que está alinhado com os talentos dela, aí sim ela pode ser o que quiser, pode ser aquilo que ela quer, né? Muito, muito interessante. Você trouxe duas palavras, talento e vocação. São coisas distintas, né? O talento é aquilo que você tem de tal forma que você faz com facilidade coisas que a maior parte das pessoas nem conseguem fazer. Agora, a vocação é um chamado, você tem que fazer. Quando eu penso em vocação, eu me lembro da Madre Teresa, né? Madre Teresa, você acha que ela fazia o que ela fazia porque ela gostava de fazer aquilo? Né? A missão dela de dar morte digna para os moribundos, olha onde ela estava. Esse trabalho é um trabalho desafiador em vários aspectos, né? Principalmente no aspecto psicológico de quem lida com isso, né? Só você entrar numa UTI, né? Ou você trabalhar numa ala geriátrica e você vai ver o peso para as pessoas que trabalham ali profissionalmente para lidar com as questões humanas da finitude. Então, vocação é aquilo que você nem quer fazer, mas você tem que fazer. É de um lugar tão profundo que você não consegue evitar. Você citou a Madre Teresa, vamos citar a Gandhi. Sabe que Gandhi tinha vocação de justiça, vamos dizer. E ele era advogado, mas mudou a vida dele completamente. Se entregou à morte, vamos dizer, porque no fim o movimento que ele fez foi o que gerou o assassinato dele. Mas você sabe que Gandhi, ele é muito criticado lá na Índia. Os indianos, tem muito indiano que não gosta de Gandhi, por quê? Porque Gandhi fez um movimento de uma guerra pacífica, de uma libertação pacífica, né, com a Inglaterra, e a Inglaterra veio e matou a metade da Índia. Entende? Então, assim, para o indiano ele não é bom. Esse Gandhi que a gente consome aqui não é o Gandhi que o indiano consome. Olha que coisa interessante. Sim. Então, tudo vai depender de, né, onde que a gente está. A vocação dele. Né? Assim, é um chamado, como você falou. Exato. A vocação nem sempre é algo suave. Não é. Eu não vejo. Eu vejo pessoas vocacionadas que são pessoas que se colocam a sua vida a serviço de algo que cobra muito caro. Isso é vocação. Eu te faço uma pergunta. Pouquíssimas pessoas vivem por vocação. Eu te faço uma pergunta. Pouquíssimas pessoas. O coaching e a psicologia são sua vocação? Não, a minha profissão. A minha vocação era cantar. E eu não pude levá-la adiante. Você sente vocação cantar? Eu cantaria sem precisar de dinheiro por uma vida mínima. Mas eu não pude ir por esse caminho. Você canta por hobby? Hoje eu canto de brincadeira. Né? Mas você percebe a diferença? Né? Então, assim, eu me profissionalizei. A minha profissão é essa. E eu levo ela muito a sério. Sim. Né? E eu desenvolvi muitas competências a partir de talentos que eu trago comigo. Por exemplo, um dos talentos que eu identifico e que é importante para todos os profissionais que trabalham dentro da área, seja do coaching, né, e de qualquer área de ajuda humana, que é a habilidade de se comunicar com outro ser humano. E para a gente se comunicar com outro ser humano, a gente tem que ter uma certa maestria relacional. Senão a gente não cria, né, essa conexão profunda. Então, pode parecer, para mim é muito óbvio, né? Essa palavra é muito óbvio. Mas tem muita gente que tem terror de ter que conversar com uma outra pessoa mais de 15 minutos. Né? Então, a vocação, eu vejo muito na área religiosa, né? Que eu acho que ela tem um preço muito, muito alto. Paga um preço alto. Inclusive, né, a gente olha para a história das religiões e a gente vê muitas pessoas que foram extremamente significativas, né, canonizados porque dedicaram a vida a uma vocação. E não tinha prazer naquilo, tinha
tinha muita dor e entrega, né? E muitos deles foram reconhecidos póstumos. Citar um, né? E aí deixar de citar os outros. Então, exato. Mas eu acho que talento todo mundo tem. Eu não sei se todo mundo está vivendo pela sua vocação. Eu trabalho com o mundo executivo e eu vejo assim... Você não vê um executivo que é vocacionado para isso. Existe. Né? Existe. Executivos. Não, mas aí eles já estão num outro nível e assim... Eu não sei porque eu não atendo esses grandes, eu atendo os executivos. Então eu vejo assim, são pessoas comuns, vivendo vidas interessantes, desenvolvendo conhecimentos e colocando a sua vida a serviço de outra pessoa por meio de uma profissão. Sim. Entende? Não é vocação. Ela tem talento. É profissão, né? Então, eu separo muito essas coisas, porque se a gente misturar isso, é perigoso até pela forma como a gente conduz, né? O cliente. Então, essa questão de você não pode ser tudo que você quer, não sou eu que estou dizendo, sua vida, olha para sua vida. Se você pudesse ser tudo que você quisesse ser, você já seria, portanto, você nem estava aqui contratando o meu serviço. Sim, é uma maneira de entender. Sim. Eu furo o sistema em algumas coisas, né? Eu vou exatamente, às vezes, numa contracorrente. É por isso que o meu trabalho é provocativo. Porque, às vezes, a gente tem que sair do modelo cartesiano, do modelo que determina, do modelo que, inclusive, dentro de um momento histórico, ele é mais propagado. Né? E a gente está num momento de alta propagação de você pode ser o que você quiser, e a gente está vendo adolescentes entrando em transtornos mentais por não saber o que fazer com isso. Porque você quer criar um problema para um adolescente, diga para ele assim, seja feliz, não importa o que você vai fazer. Seja feliz. Meu Deus, ser feliz é um negócio que nem a gente ainda descobriu o caminho. É que os modelos, entende? Na verdade, eles, obviamente, eles servem, às vezes, para o modismo, né? Para o momento que você está querendo vender uma ideia. Mas por isso a ideia pode ser usada sempre para os dois lados, é igual a tecnologia. Você pode usar para fazer o bem ou você pode usar para confundir, para fazer coisas ruins. Eu acho que o importante no papel de um profissional de desenvolvimento é ajudar a pessoa em direção ao que ela deseja, né? Aquilo que ela sente. Mas olha aí o que você acabou de dizer. Ir em direção ao que ela deseja. Muitas vezes não é o que ela quer. Muitas vezes ela diz que quer, mas não é o que ela deseja de fato. Sim. E entender o que ela deseja... porque é aquela coisa assim, ó, ele quer, né, o cliente quer algo. Quando a gente vai fazer todo um trabalho de alinhamento, de mapeamento lá no diagnóstico, é possível perceber, ele quer e deseja ou ele só quer? Porque se ele não deseja, possivelmente ele vai encontrar justificativas para não fazer. É por isso que... E vai culpar o coach ainda por isso. Olha a cilada. Dentro de um processo de profissional bem feito, de coaching, psicologia e tudo mais, um dos instrumentos que a gente usa são os processos de assessment, né? Que aí você vai mostrar para a pessoa, fala assim, olha, as respostas que você deu a esse teste aqui está mostrando essa pessoa aqui. Então, quão distante essa pessoa está daquilo que ela diz que pode fazer, né? E aí, então, vamos trabalhar isso aqui. Está disposto a reformular a sua forma de interagir com as pessoas, de se dedicar aos estudos ou de desenvolver uma nova competência, etc. e tal, para alcançar aquilo que você falou que quer. Então, eu me encantei quando o Fernando falou sobre a Barbie, porque é muito bacana a gente falar isso para uma criança, tal, empolgar. Mas realmente não faz sentido mesmo. Para um adulto, no mundo dos adultos, faz sentido se houver um alinhamento entre o que se houver um alinhamento, como a Damaris falou também, daquilo que a pessoa realmente deseja com aquilo que é o objetivo dela. E quando a gente faz um dos momentos mais importantes do processo de coaching, como você falou, o assessment, e nesse momento você define um objetivo, porque o coaching sempre trabalha com objetivo. Sim. Aliás, se você estiver dando um processo que chamam de coaching e não tiver objetivo, não é coaching. O coaching trabalha sempre com objetivo, que você ajuda o seu cliente a definir. E aí, nesse momento em que ele define esse objetivo, você faz um alinhamento para ver se aquele objetivo é coerente, congruente com os valores pessoais. Cada um de nós tem valores. Todo ser humano tem valores pessoais que a gente é que decide aquilo que nos dá mais, que a gente dá mais importância e que aquilo que nos satisfaz, nos faz feliz.
que é dinâmico e muda com o tempo, como você falou, os valores vão mudando. O que era amor para mim na adolescência não é hoje. Mas o que a gente dá importância é o que a gente chama de valores pessoais. Sim. Então, por exemplo, segurança. A segurança é conforto, conhecimento, dinheiro. Dinheiro é um valor meio, não é um valor final. Através do dinheiro você pode conquistar segurança, por exemplo, conforto. Né? O dinheiro é um valor meio, mas o que você está buscando, na verdade, é segurança, conforto. E até mesmo status. Status, que aí não tem julgamento. É um valor pobre. Não, é um valor da pessoa. Se isso é importante para ela, a gente não julga. No coaching não tem julgamento. Mas, enfim, quando a pessoa determina aquilo que são os valores dela, aí você pega os valores dela, os 5 mais importantes, se coloca em ordem de prioridade, pega o objetivo dela e olha e fala assim, ok, você quer isso, mas isso não está alinhado com o que você te faz feliz. O que você atribui, então, esse define como seus valores. Esse objetivo não é congruente, então você vai sofrer. Agora, eu acho que quando você consegue, num trabalho de coaching bem feito e bonito, que realmente vai dar um resultado que vai levar a pessoa para um nível de realização muito maior na vida dela, uma experiência de vida maior, é quando você consegue ter um objetivo muito significativo, um propósito de vida, aquilo que a pessoa gosta muito de fazer, e aquilo está alinhado aos valores dela. Isso aqui, para mim, é importante. Quando você consegue essas duas coisas, você tem um processo poderoso na mão para poder contribuir com a vida dessa pessoa. É isso que eu entendo. E aí, se a pessoa fala, eu quero ser isso, é óbvio, você tem que fazer a verificação também das capacidades. Sim. Você está disposto a criar esse caminho? Você está disposto a desenvolver as habilidades que você não tem? Você tem algum talento para isso? As condições são favoráveis? Quando você define os objetivos, você tem lá um esquema que você usa a sigla SMART, um objetivo inteligente, né? Específico, em inglês, né? Específico, mensurável, atingível. Esse atingível é importante, porque você tem que ver se realmente aquilo é possível. E nesse atingível, que é o A do SMART, tem os dois lados. Às vezes a pessoa, por crença, ela acha, não, isso não é possível, isso não é atingível, e é só uma crença. Ou às vezes ela acha, não, isso é possível, atingível, é fácil, e ela não analisou direito, que aquilo realmente não é tão simples. Pode ser até impossível. Por isso que o processo exige o conhecimento do coach para poder fazer as perguntas que levar à reflexão. Quando você vai fazer a definição de objetivo, ele tem que ser feito dessa forma, isso. Só que você depois alinha com os valores e consiga realmente um processo que conduz a pessoa em direção ao que ela quer de verdade. Eu vejo dessa forma. E, bom, nós estamos chegando ao final já do programa, temos bastante tempo, mas eu acho que essa conversa poderia se estender até, quem sabe, para um outro convite, caso você queira aceitar, a gente continuar conversando, falar um pouco mais sobre gestão de carreira, né? Aprofundar mais esse tema, porque é um tema vasto, né? Atualmente você, inclusive, está trabalhando como professor, além do trabalho de coach, dentro da sua empresa, Damaris Cristo Desenvolvimento Pessoal e Carreira, atende como coach, e o trabalho de professora também. Hoje eu estou, dentro dos serviços que eu ofereço, o coaching de carreira e o coaching executivo, né? Dentro da área de coaching, são esses 2 programas com os quais eu trabalho. Também a escuta clínica especializada para executivos, então a parte terapêutica para executivos, né? Por que executivos, Damaris? Porque é da onde eu venho, né? Do mundo da gestão, do mundo das organizações, do mundo da educação. E a realidade do executivo é uma realidade muito próxima à minha. Portanto, eu fui percebendo que os meus clientes da terapia, eles iam se identificando comigo exatamente porque eu venho do mundo da gestão. Então, eu decidi fazer esse posicionamento, né? Uma escuta clínica direcionada para executivos que têm, na sua premissa, a capacidade de conhecer, né, as dinâmicas organizacionais e tudo que reverbera a partir delas no impacto da vida da pessoa, né? E aí, as aulas, né? Sou professora universitária, dou aula na psicologia da Universidade de Tuiuti, também levando conhecimentos de coaching. Para mim, né, fica muito evidente que o trabalho com desenvolvimento humano, eu escolhi o coaching como metodologia, é o que me leva na minha carreira também, né? Todo o conhecimento que eu busco, todo o trabalho que eu faço, todo o aprendizado que eu vou
agregando na minha vida profissional, né? Seja como ferramenta, seja como filosofia, reflexão, né? Ou entendimentos mais profundos da mente humana, estão a serviço do meu cliente, seja na escuta clínica, seja nos trabalhos de coaching, né? Para pessoas físicas ou jurídicas, né? No sentido de que a minha vida está a serviço nessa linha, né? Das outras não posso dizer, mas dessa já estou aí há um pouquinho de tempo, já dá para dialogar um pouco mais. Bastante tempo. Ou seja, bastante experiência, bastante conhecimento adquirido. Eu sou uma curiosa, né, Fernando? Então, o Cleudo em algum momento falou do QI, da prática. Eu acho que se eu fosse me balizar pelo meu QI, ia ser difícil fazer qualquer coisa. Porque eu acho que eu tenho um QIzinho bem comum, né? Bem ordináriozinho, né? A média. E aí eu penso que a diferença não é realmente o QI, mas é onde você coloca toda a tua energia. 100% dela para que o teu trabalho realmente proporcione algo melhor para o outro, né? Então, assim, não tenho a menor pretensão, né, de uma vida diferente da que eu tenho. A vida que eu tenho é suficiente e boa para mim. E enquanto eu puder colocar a minha vida a serviço da vida de outras pessoas, vai estar valendo a pena. E eu brinco assim, né? Os meus clientes são incríveis, né? Eles estão à frente de empresas, de pessoas, eles tomam decisões que impactam a vida de muitas pessoas. E trabalhar com eles, para mim, é uma grande honra, né? É sempre uma grande honra estar a serviço deles. Mas você usa uma palavra aí que ela, para mim, faz todo sentido, que a orientação que a decisão que eu tive pela área que eu trabalho, ela foi e vem estimulada continuamente pela curiosidade. A curiosidade é aquilo que eu ainda não sei e que eu me desafio a saber para poder fazer aquilo que eu coloquei como uma missão pessoal, profissional, pessoal também, porque eu faço isso inclusive na minha vida, nas minhas relações também. Apoiar as pessoas para elas seguirem vivendo na direção do seu propósito. E a curiosidade de entender sobre pessoas, sobre processos, sobre administração, sobre gestão, sobre finanças, sobre tecnologia, curiosidade. Então é a curiosidade. E eu assim, me conscientizei disso ao ouvir há pouco tempo uma pessoa dizendo assim: se você tem uma certa idade e um jovem te perguntar que profissão que ele deve seguir, tenha muito cuidado em responder. Porque você pode dizer para ele assim, de início de conversa: você é uma gestora de carreira, não vamos ter que voltar a falar sobre isso. É uma pergunta, ele vai dizer, pergunta assim: sobre que área você tem curiosidade? Que você vai precisar da curiosidade para poder vencer nos momentos que você se sentir desafiado. Então, a profissão que você vai exercer no futuro vai exigir de você perseverança, constância, ousadia, atrevimento, esforço. E a curiosidade é que vai te manter nesse caminho. Muito adequado. Muito bom. Né? Muito bom. Mas nós vamos ter que voltar a falar sobre isso em outra hora. Eu estou à disposição. Vocês sabem que quando vocês chamam, eu venho, né? Faremos mais um programa. Se eu não tiver aquela gripe de 50 dias de novo, tomara que não já foi, né? Não precisa mais. Mas pode contar comigo sempre. Só complementando o que o Cleudo falou, Einstein falava isso também, que a inteligência, na verdade, não era o principal quesito dele. Ele diria que era a imaginação e a curiosidade, né? Que impulsionava ele a buscar respostas para coisas que é difícil para qualquer pessoa entender. E a inteligência, ela não é... O QI, acho que há muito tempo, já não é mais considerado algum quesito de medição de capacidade humana. Para algumas áreas, sim. O intelecto é importante, sim. A capacidade de raciocinar, cognitiva, é importante. Mas não é determinante. Não é o único quesito, né? Então, eu vou até pedir licença para discordar de você. Eu vou citar Voltaire primeiro, filósofo feminista,
que dizia que eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer, né? Isso é que faz parte de uma conversa elevada, né? A gente conseguir conversar e ter opiniões diferentes e chegar a uma terceira opinião. Eu vou sair um pouco melhor, você sai um pouco melhor, eu saio um pouco melhor, de qualquer conversa que a gente tiver onde houver opiniões diferentes. A gente acha que cresce entre iguais, mas eu, na minha experiência, percebo que a gente cresce entre diferentes, porque o diferente nos lapida. O diferente, inclusive, nos provoca para a gente questionar se a gente está indo para um caminho que faz sentido mesmo. Sim. Né? Porque senão a gente fica muito ensimesmado. E aí, né, dentro do coaching, a gente trabalha isso. Experiências moldam as crenças e as crenças fortalecem as experiências. Então é um ciclo vicioso, quer dizer, tem que encontrar uma maneira de sair disso, né? Porque assim, aquilo que se as tuas crenças, elas moldam as tuas experiências, as experiências fortalecem as suas crenças, às vezes você fica fechado. Aí você vamos trabalhar essas crenças, né? Não, tá tudo bem, mas assim, você não cresce aqui. Então eu percebo assim, e se a gente puder passar de uma maneira ascendente. E para a gente ascender, a gente precisa do outro pensando diferente, falando diferente, colocando alguma oposição. Tem um exercício muito simples, se você me permite. Claro, fica à vontade. Né? Por exemplo, se a gente sempre concorda, coloca a tua mão na minha mão. Se a gente sempre concorda, a gente faz isso, né? É uma dança gostosa, muito bom, né? A gente faz uma coreografia e tá tudo certo. Quando a gente cria uma certa oposição, eu tenho que ficar mais forte, você tem que ficar mais forte. E para eu me fortalecer, eu vou ter que buscar os meus melhores recursos. Sim. Ou eu fico mais forte, ou eu cede, né? cedo. Entende? Essa superou o exemplo que eu dei há poucos dias atrás do jogo de peteca, mas não vai dar pra gente. Mas é exatamente isso. Então, e eu queria discordar de você no seguinte, que você disse que o seu QI não é muito... nisso. Não. Interromper, porque eu ia ferir um valor meu, que é o valor respeito. Eu também não concordo de jeito nenhum. Eu acho que, pelo que eu conheço você há bastante tempo... Não, Fernando, pode acreditar, meu QI é bem medianinho, já fiz, já medi, não tem nada de extraordinário, nada. É por isso que eu digo assim, sabe... Depois que eu compreendi o meu lugar no mundo, e eu percebi que eu sonhei em ser algo, mas nem em algum momento eu falei assim, deixa eu ver o que eu dou conta, né? E eu fui percebendo assim, eu sou uma pessoa comum, vivendo uma vida comum. Mas veja, não confunda comum né? com ruim. A minha vida é extraordinariamente comum e deliciosa de ser vivida. Não confunda comum com medíocre. Não confunda comum com medíocre. É uma vida boa, é uma vida que eu construí, né? E eu fico feliz em estar no lugar que eu estou. Mas eu não tenho a ilusão, né, de ascender a lugares que não são para mim. Sabe? Porque eu acho que... E aí eu vou muito numa contracorrente e eu faço muita questão de ir nessa contracorrente. Porque eu acho que as pessoas, e eu atendo na clínica, pessoas que sofrem por causa dessa ideia de que você tem que ser o melhor. Você tem que ser excelente. Gente, senso de excelência é uma coisa que você tem e você não tem. É igual ética. Sim. Sabe, tem gente que tem o senso de ser suficiente e tá bom. Então, eu compreende? Nessa hora é melhor ter um bom senso. Bom senso, Descartes dizia já, né, nos alertava que todo mundo acha que tem. A pior coisa que você pode fazer é contar com o bom senso do outro. E se todo mundo tivesse mais um pouco, o mundo seria muito melhor, né? Exato. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que se sentir confortáveis em ser aquilo que elas decidem ser, nem todo mundo precisa ser extraordinário. Porque nem todo mundo é. E muitas vezes a pessoa que faz um serviço simples, é um serviço simples extraordinário, mas simples. Então, enfim... Mas a simplicidade, né, é um grau de sofisticação difícil de alcançar, né? A pessoa que faz o cachorro-quente da esquina do teu bairro, e ela tá ali há 20 anos fazendo aquele cachorro-quente, pode ir lá experimentar, né? Tem um cachorro-quente famoso, né, aqui em Curitiba, que todo mundo vai lá e fica num bairro. Sim. Né?
Porque o cara está lá há 30 anos fazendo cachorro-quente. Ele é autoridade nisso, né? Mas, poxa, ele não pensou em abrir uma empresa, em franquear, em expandir o negócio? É isso. É disso que eu estou falando. Ele não precisa. Ele não precisa disso. Precisa seguir esse modelo. Né? Não precisa seguir esse modelo. Então, os modelos, eles são bons e eles servem não para tudo. Nem para todos. E nem para todos. Bom, o programa está ótimo. Vai ser até difícil parar a conversa, mas enfim, nós já estouramos o nosso tempo. Quero agradecer a presença do Cleudo, agradecer toda a interação, todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, agradecer a presença da Damaris. Espero que agradeço, uma honra. Tenham gostado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Você também, Cleudo, por favor. Bom, primeiro, né, essas conversas são sempre boas, né, e melhor ainda quando o script é aberto, né, e vocês deixam a gente à vontade para falar aqui. Então, obrigada por essa abertura, Fernando, Cleudo. Sucesso para o Instituto Lopes Brasil, né, que venham mais anos com muita vida, com muita prosperidade e realização a serviço de outras pessoas. E gratidão mesmo. Gratidão por fazer parte dessa história, gratidão por essa parceria de negócios, essa parceria profissional, mas principalmente pela relação que nós construímos ao longo do tempo e que está em alto valor para mim. Então, estar aqui com vocês é muito bom. Obrigado. Damaris, a gente foi um excelente tempo de aprendizado e a gente sai um pouco melhor. Não só por ter compartilhado também algumas ideias que afloram a partir daquilo que essa troca de palavras, né? Uma palavra que gera um insight, uma transformação, um refinamento de alguns pensamentos, de algumas ideias, de algumas convicções que eu passo a ter a partir do dia de hoje. E você foi quem me proporcionou isso. Muito obrigado. Obrigado. Nós saímos então dessa conversa de hoje um pouco melhor do que entramos, não é mesmo? Espero que vocês que tenham nos assistido também tenham gostado. O nosso propósito é justamente esse, levar a você conteúdo de qualidade, conversas que tragam conhecimento de verdade e mostrar o nosso trabalho de maneira digna e coerente. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar. Se quiser deixar também o seu like ou os seus comentários, faremos questão de responder a todos da melhor maneira possível. E lembrando que esse programa é promovido pelo Instituto Lopes Brasil, em comemoração aos nossos 17 anos, e ele é semanal. Então, toda quarta-feira, você pode vir aqui no nosso canal e encontrar um programa novo com profissionais que atuam na área, que são nossos parceiros em toda essa trajetória da Lopes Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve.